sessão. A força, né? Olha. Está aberta a sessão. A presidência lembra que essa primeira parte dos trabalhos diz respeito à sessão plenária para prestar homenagem à memória do saudoso ministro Oswaldo Trigueiros, por motivo do seu centenário de falecimento. Saúdo os presentes, os excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, de ontem e de hoje, o excelentíssimo senhor ministro Álvaro Augusto Ribeiro Costa, advogado-geral da União, o excelentíssimo senhor doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, procurador-geral da República, os excelentíssimos senhores parlamentares presentes, o excelentíssimo senhor procuradores-gerais, senhores juízes, advogados, senhoras e senhores. Para falar em nome da Corte, eu concedo a palavra ao eminente ministro César Peluso. Senhor presidente, egrégio tribunal, senhores ministros aposentados da Corte, ilustre advogado-geral da União, eminente procurador-geral da República, senhores parlamentares, senhor representante da Ordem dos Advogados do Brasil, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, senhoras e senhores. Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo nasceu em Alagoa Grande, estado da Paraíba, em 2 de janeiro de 1905, filho de Américo Trigueiro de Albuquerque Melo e de Francisco Luiz de Albuquerque Melo. Como quase sempre sucede, a ascendência paterna seria marcante na estruturação da personalidade e nas inclinações políticas do filho. Seu pai não era apenas um fazendeiro, mas também um chefe político, um dos coronéis, dos velhos coronéis, de intensa vida política, comandou o Partido Conservador na terra natal, de que foi prefeito por 2 vezes, sem, ao que consta, receber vencimentos. Viveu todas as vicissitudes da política do Estado, na onda das oscilações da política nacional, bem exemplificadas no fato de ex-correligionário de Epitácio ter se oposto a João Pessoa em fins da década de 30. Não surpreende, portanto, que logo se tivesse enveredado o filho pela política partidária local, onde, entre outros eventos, hostilizou a candidatura de João Suassuna, cuja vitória como governador lhe trancou os horizontes políticos e profissionais, obrigando-o a emigrar rumo ao Sul em 1925, junto com José Lins do Rego, cuja influência familiar lhe conseguiu a nomeação pelo governador Melo Viana, de quem José Lins era genro, no cargo de promotor público de Teófilo Otoni, terra do ministro Cunha Peixoto e de dona Sinira Sá, com quem viria a casar-se muitos anos depois, já algo maduro, e com quem viveu até a morte, ocorrida em 20 de novembro de 1989. E exerceu ainda a Inspetoria Federal no recém-criado ginásio daquela cidade mineira. João Pessoa provocara grave e irreconciliável dissensão política no Estado, que o levou a uma luta armada fratricida. Testemunha Aliomar Balheiro. O coronel Francisco Luiz de Albuquerque Melo apoiava a oposição a João Pessoa, que veio a tombar em julho de 30 numa sorveteria de Recife, aos tiros de um adversário que ele convertera em inimigo pessoal por ter devastado correspondência íntima, ilegalmente apossada no engenho, a pretexto de busca e apreensão de armas. Foi o estopim emocional que veio atear, por fim, a explosão de 3 de outubro de 30, há muito objeto de ameaças, já quase esquecida com a derrota evidente de Vargas nas eleições para presidente da República. Na semana de início da Revolução, João Suassuna também caía numa via pública do Rio pelos tiros de um sicário, a mando de seus inimigos políticos, segundo se disse então. Em face do clima de insegurança na Paraíba, Trigueiro resolve participar da sorte do pai e da família em perigo, como todos os militantes do Partido Conservador. Mantinha contato no Rio com o desembargador Heráclito Cavalcante Carneiro de Medeiros, chefe da oposição estadual naquela época em que não havia obstáculos constitucionais às atividades políticos partidários e magistrados, e muitos deles encerravam a carreira em cargos eletivos. Muitos anos depois, num discurso de homenagem à memória do desembargador, Trigueiro estuda historicamente essa atuação dos juízes na política militante, como ainda hoje ocorre nos Estados Unidos. Resolveram penetrar no sertão conflagrado de Paraíba, onde se feria a luta armada e já se verificara a irrupção do movimento revolucionário com apoio do governo local contra o federal.
viajaram por mal até a Bahia, de onde deveriam procurar meios de atingir por terra a Paraíba, viagem penosíssima na época, quando os fatos se precipitam no Rio com a deposição de Washington Luiz. As colunas revolucionárias de Juarez Távora, Juraci Magalhães e Agildo Barata convergem para a Bahia, onde já haviam chegado espavoridos os governadores de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, estados já então ocupados por aquelas forças invasoras. Os guerrilheiros paraibanos que alcançaram a Bahia, 2 ou 3 dias depois da prisão de Washington Luiz, estavam carregados de ódio contra os seus coestaduanos da facção oposta e os caçavam em Salvador. Trigueiro salvou a cabeça pela ajuda do baiano Odilon Franco, que lhe deu esconderijo no bairro de Brotas, onde Balieiro nasceu. O desembargador Heráclito Cavalcante logrou misear-se no destroyer Belmonte, que o deixou no Rio, onde se refugiou numa embaixada até conseguir salvo-conduto para a Europa. Trigueiro, por mediação de um adversário que era seu amigo pessoal, também alcançou o salvo-conduto do delegado revolucionário Cavalcante na Bahia, seguindo para o Rio, onde os vencedores o exoneraram do cargo que exercia. Livre das complicações políticas e dos deveres do cargo, pôde dedicar-se exclusivamente à advocacia, que no Rio empreendera no começo do ano e logo interrompera. Mas em 1933 houve pacificação da conturbada política paraibana com a fundação do Partido Progressista e a Constituinte Estadual em 1934, que elegeu governador seu colega de faculdade, Argemiro Figueiredo, que o convidou para prefeito de João Pessoa. Exerceu esse cargo até 10 de novembro de 1937, quando os Vargas desfechou o golpe de Estado, que pôs fim à Constituição de 1934 e ao regime democrático. Trigueiro exonerou-se imediatamente da prefeitura e o governador ofereceu-lhe uma das secretarias de Estado que foi recusado, ao que consta porque Argemiro se convertera em interventor. Em 1939 e 1940, cursa a Universidade de Michigan, onde obtém diploma de Master em Ciências Políticas com a tese O Regime dos Estados na União Americana, ao depois publicado no Rio de Janeiro em 1942, com mais de 300 páginas que revelaram, além do pendor pelo direito público, a preocupação pioneira com a posição dos Estados-membros na estrutura da Federação, tema retomado em outro de seus vários trabalhos, como a descentralização estadual, a crise do federalismo, a autonomia regional na Itália e a Federação da Malásia. Volta ao Rio em 1941, onde, entre as atividades universitárias e intelectuais, se dedicou à banca de advocacia, durante cujo tirocínio foi orador e vice-presidente do Clube dos Advogados, secretário do Instituto dos Advogados e secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, em cujo Conselho Federal representou, aliás, por muitos anos, o Conselho Seccional da Paraíba. Nos estertores do Estado Novo, alia-se ao Grupo Democrático, que, já articulado em vários estados, funda a UDN e patrocina a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes à presidência da República. Nesse afã, arregimenta correligionários da Paraíba para o novo partido, dos quais foi um dos fundadores e membro do primeiro Diretório Nacional. Balieiro ainda testemunha. Promulgada a Constituição de 46, que ordenou a reconstitucionalização dos Estados-membros, Trigueiro, sem qualquer iniciativa sua, foi convocada para candidato de seu partido ao posto de governador. Ganhou a eleição e exerceu o cargo de primeiro magistrado da Paraíba, inaugurando um estilo de governo inédito pela tolerância, respeito religioso a rei e a escrupulosa garantia aos direitos e liberdades individuais. Os temperamentos fortes e as tradições locais não haviam consentido isso antes. Outro fato inusitado foi que não se serviu do cargo para instalar feudo político no Estado, montando uma oligarquia de que assumisse a posição de senhor de baraço e cutelo, como era da sua tradição em quase todo o país. Durante seu governo, registra um importante dicionário histórico-biográfico, deu prioridade aos problemas da educação, saúde, produção agrícola e transportes. No setor educacional, dotou o Estado de mais de 30 novos grupos escolares em prédios quase todos construídos para esse fim. Abrindo mão da contribuição que desde Trito o Tesouro recebia dos municípios, instituiu o ensino municipal autônomo. Criou inúmeros postos de trabalho, como também o Centro de Saúde de Campina Grande e o Hospital de Itabaiana. Criou o Departamento de Saneamento e construiu o Sistema de Abastecimento de Águas da Lagoa Grande, ficando da capital em avançado estado de construção. Firmou contrato com o Escritório Saturnino de Brito para estudos e projetos de abastecimento de água em 10 cidades do interior. No setor agrícola, incentivou a produção, fomentando a cultura do sisal e empreendendo a distribuição e o transporte gratuito de mudas para o plantio na região do Cariri. No setor rodoviário, foram construídas e melhoradas várias estradas de rodagem em todas as regiões do Estado. Desincompatibilizou-se do cargo de governador em junho de 1950 para se candidatar a uma cadeira na Câmara Federal. Nesse período, testemunha ainda Balieiro, participou ativamente das articulações dos líderes da política nacional para a escolha do sucessor do presidente Dutra.
A sua estreia parlamentar ocorreu em 1951, quando a Paraíba o elegeu deputado federal sob as cores da UDN. Foi uma legislatura fecunda, com a aprovação de muitas iniciativas frutuosas, mas conturbada pelos fatos que culminaram no episódio sangrento da Rua Toneleiros e consequente queda e morte trágica de Vargas. A atividade parlamentar de Trigueiro desenvolveu-se principalmente nas corveias da Comissão de Justiça e Constituição, para a qual o UDN o designara pelas credenciais de jurista com profunda versação no direito público, mas não raro ocupava também a tribuna do plenário. Terminada a legislatura 51-54, uma nova e fascinante experiência da vida pública estava reservada a Trigueiro. Um intermédio na carreira diplomática, como embaixador na jovem República da Indonésia, liberta do domínio holandês e guiada pela figura colorida de Sukarno. Um mundo novo, exótico, e em plena evolução se abriu aos olhos do ex-governador e ex-deputado da Paraíba, cujos pendores para as questões internacionais já se haviam manifestado antes. Depois dessa missão, Trigueiro regressa ao Brasil e à advocacia do Rio. O instinto migrador do avô, o capitão José Luiz de Albuquerque, o atraiu à recém-fundada Brasília, para onde se transferiu seu escritório e atuou ativamente no foro local, sobretudo perante o Supremo Tribunal Federal. Em Brasília, estabeleceu-se como advogado. Foi indicado pelo Supremo para integrar o TSE na qualidade de jurista, cargo que exerceu por 4 anos. Em abril de 1964, foi nomeado por Castelo Branco, Procurador-Geral da República, e em 16 de novembro de 65 para um dos cargos de ministro desta Casa, que, criados pelo artigo 6º do Ato Institucional número 2 de outubro deste ano, aumentaram o número de ministros para 16. De sua passagem por esta Corte, da qual foi presidente em período histórico conturbado, dele testemunhou mais uma vez seu colega e amigo Baliomar Balheiro, que, aliás, o sucedeu na presidência do Supremo. Descendente de homens rígidos e tenazes que se retemperavam da luta áspera contra os elementos adversos da natureza e contra o tumulto de uma sociedade varrida pelos vendavais das paixões políticas, oriundas de causas históricas e sociológicas, Trigueiro forjou o caráter na coragem fria e controlada, na disciplina do esforço racional, no espírito inflexível do dever. Conviveu com os perigos e os estrépitos da guerra civil, os quais não esmoreceram os períodos de adversidade, não se deslumbrou com a ascensão, não capitulou às vertigens das tentações políticas, nem se corrompeu com o exercício do poder. Tipifica ele bem a excelência física, moral e intelectual do homem do Nordeste, segundo a tese sociológica do sábio professor Silva Mello. O homem nele formou-se de muitas e variadas experiências, viu muitos países, exerceu atividades diversas, observou de perto muitas personalidades na opulência multiforme dos caracteres humanos, leu muito e não leu apenas o direito, assistiu de perto a subida e a queda de governos, o fastígio e o declínio de instituições. Já se disse que a nossa foi a geração sacrificada, porque coeva de 2 grandes guerras mundiais, de um sem número de revoluções, golpes de Estado, motins, ditaduras e expansões demagógicas. Outros, mais serenos e menos dramáticos, identificam nessas peripécias os choques inevitáveis de mutações sucessivas das velhas estruturas sociais, na marcha para uma gigantesca e imprevisível revolução, somente comparável da segunda metade do século XVIII. Espectador e muitas vezes ator nesse desenrolar de acontecimentos da década em década, Trigueiro trouxe para a sua judicatura a cosmovisão, sem a qual ninguém pode ser um juiz completo. Mais de uma vez, Luiz Galotti, outro grande magistrado, repetiu a vetusta verdade de que o jurista, apenas jurista, não chega sequer a ser um jurista. O que Oswaldo Trigueiro aprendeu nos livros, nos fatos e nos homens, explica a sua magnífica atuação de magistrados. Seus votos sólidos e fundamentados são um modelo de clareza, concisão e penetração nos problemas. Não há neles uma palavra a mais ou a menos. Diz todo o necessário argumento e nada de supérfluo. Participando dos julgamentos, a sobriedade é a mesma. Ouve atentamente e só interrompe se no debate foi omitido ou esquecido um ponto decisivo. Ele então expõe no mínimo de palavras, nunca fala para afinal reiterar o que para os outros já foi aduzido. Nunca repete o óbvio. Domina o direito, mas ainda o direito público de sua predileção. Na tarefa política que incumbe ao Supremo na manutenção perpétua do sistema federativo, o estadista Trigueiro sobrevive na preocupação de resguardar a perenidade do Estado-membro, trate-se de sua autonomia, trate-se de preservar-lhe as receitas ameaçadas pela política fiscal da União. O internacionalista e o político por tantos anos no plano federal não asfixiaram a angústia de pequena pátria, Paraíba distante, mas tão viva dentro dele. E essa fidelidade ao Estado reflete-se na simpatia a todos os Estados. Juiz discreto e avaro de palavras, quando ainda não vestiu a toga antes da sessão, ou quando a desce para os 20 minutos do chá, não seria reconhecido pelos que assistem os julgamentos no fundo da sala do plenário. O coser cintilante transforma o homem.
Ninguém é mais informado sobre os fatos do país ou do mundo, agora ou nos longe do passado histórico. Vai ao âmago de qualquer episódio da República, caso recordado por outro, e armado de prodigiosa memória, diz os nomes, prenomes e alcunhas de personagens, as vinculações da família, a perspectiva da grande história e o recôndito histoire. Do palco iluminado aos bastidores da política de cada época, sabe o mecanismo íntimo das molas do autômato e pode trautear a melodia da orquestra. Mas esse perfil preciso e exato que lhe traçou o colega de corte do grupo de juristas e políticos mais famosos da UNN, que deu 5 ou 6 ministros a esta casa, dos mais ilustres dessa estirpe de políticos juristas, que, aliás, já se vai radiando, não estaria completo se lhe faltasse o juízo dos advogados, expresso pelo ilustre ministro Sepúlveda Pertence. Foram 9 anos de Sua Excelência de serviços exemplares à Judicatura Suprema, não obstante corridos, a maioria deles em tempo que seguramente se põe entre os mais difíceis da história da Corte. Sua figura de juiz marcou a memória dos que aqui conhecemos. O semblante permanentemente sério, olhar sobranceiro, a postura altiva, a desaconselhar monstranças de intimidade não autorizada, sem embargo da singular lianeza do trato cotidiano, e não raro, um deso de prosa amena e descompromissada com os advogados frequentes ao tribunal, deixando entrever o causério incomparável, de cuja fruição se vangloriava alguns poucos mais chegados. Nas sessões, tantas vezes acaloradas pela vocação polêmica dos mais loquazes, como Galotti, Vitor, Evandro, Kelly, Balieiro, Eloy ou Amaral, impressionava a frieza quase hierárquica do seu olhar de aparente indiferença e agitação circunstante. Suas intervenções eram raras, lacônicas, secas mesmo, sem pretensões de conquistar a adesão dos pares, limitada sempre a exprimir sua opinião sobre o que lhe parecesse o ponto social do caso. A mesma objetividade lhe distingue os votos do relator. São modelos de síntese, raramente mais de 5 ou 4 parágrafos densos, de resposta precisa às questões sintetizadas no relatório, também de admirável precisão. Poderão contar-se pelos dedos as digressões doutrinárias que se tenha consentido só a propósito de temas inéditos. O despojamento da linguagem o situa dentre aqueles cujos textos deveriam semear-se pelas faculdades de direito como defensivos salvadores contra a praga do pedantismo de certo e detestável jargão forense que assola o nosso fórum. A despreocupação com a exubição de sapiência, a que facilmente o habilitariam a solidez da formação humanística e do consolidado saber jurídico, está à base da invulgar presteza dos seus julgamentos, contra a qual, por vezes, os advogados da casa chegamos a protestar, que nos dificultava o acompanhamento dos casos frequentemente já despachados antes que se publicasse a distribuição. Não sei se há outro juiz desse tribunal, o encargo de sua presidência, que, de regra, dada a modéstia da administração da casa, tem de haver-se mais sobre as luzes de honraria, se algum outro juiz, repito, a presidência da Corte tenha chegado com mais acentuado sabor de sacrifício. As dificuldades do relacionamento do Supremo com o regime militar, que haviam amainado com bom entendimento entre juízes antigos e os 5 que lhe ampliaram a composição, recrudesceram e chegaram ao seu ponto mais crítico com o ato número 5, que, sob cercear a competência da Corte e despir o judiciário das suas garantias, agolpeou fundamente com a aposentadoria a todos os títulos arbitrários de 3 ministros exemplares, Vitor Nunes, Hermes Lima e Evandro Lins. A renúncia do presidente Gonçalves de Oliveira e a precipitação da aposentadoria de Lafayette de Andrade, gesto de protesto contra o ato de violência, aprofundaram a crise, só amainada pelo sentido de salvação institucional com que Luiz Galotti, arrostando incompreensões, assumiu interinamente a presidência e, com rara sensibilidade política, reconquistou com altivez a normalidade possível. Logo depois, a inexplicada renúncia do honrado ministro Adalício Nogueira, eleito presidente, porque mais antigos, poderia ter retardado a cicatrização imperativa das feridas abertas, com consequências danosas ao prestígio da casa, não tivesse cabido a Oswaldo Trigueiro a sua sucessão, restabelecida a ordem tradicional da antiguidade. De novo, ao curso do biênio conturbado que lhe couve, não se pôde recusar louvor às parcas, que lhe convocaram para a missão dificílima, as reservas invulgares de equilíbrio e compostura, de autoridade moral e um senso profundo de alta e permanente dignidade do seu cargo, malgrado a conjuntura. Não foi só. O ministro Oswaldo Trigueiro dedicou-se ainda ao magistério superior, como catedrático da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado da Guanabara, foi professor de doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e ainda na Faculdade Federal de Filosofia, e recebeu da Universidade Federal da Paraíba o título de professor honoris causa. E foi eleito para uma das cadeiras da Academia de Letras da Paraíba, em cuja posse foi saudado por Alcides Carneiro, seu ex-adversário na campanha de 1947 para o governo do Estado.
Poucos homens terão tido uma vida tão rica e tão devotada à causa pública. A pátria lhe é devedora permanente, e mais o é esta corte, da qual, segundo a voz autorizada do intérprete ministro Rodrigues de Alckmin, foi um dos seus maiores juízes, e cuja memória tornamos hoje a celebrar. Muito obrigado, Vossa Excelência. Eu concedo a palavra para falar em nome do Ministério Público da União. Ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, senhores ministros, demais autoridades, ex-ministros dessa corte, senhoras e senhores. O paraibano Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo nasceu em 2 de janeiro de 1905, na cidade de Alagoa Grande, cidade em que o seu pai, Francisco Luiz de Albuquerque Melo, fazendeiro, agricultor, chefe político e coronel, exerceu 2 vezes o cargo de prefeito municipal. Concluiu o primário na cidade natal e o secundário em João Pessoa. Em 1924, quando contava com apenas 19 anos de idade, bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Recife. Em 1925, em razão do seu primeiro insucesso na política paraibana, visto que se alinhara com a dissidência que se opunha à candidatura de João Suassuna para presidente do Estado, mudou-se para Minas, onde exerceu o cargo de promotor de justiça e inspetor de ensino secundário, na cidade de Teófilo Otoni. Atendendo aos reclamos de sua vocação política, retornou à Paraíba em 1930, formando com a oposição estadual, então chefiada por Heráclito Cavalcante, entre os que combatiam o governo de João Pessoa. Sofreu o seu segundo revés na política, o que determinou sua mudança para o Rio de Janeiro com o objetivo de advogar e esperar a mudança na política do Estado. Em 1936, é nomeado para a prefeitura de João Pessoa, mas sua primeira experiência no poder é breve, pois com o golpe de Estado, do Estado Novo, em 1937, pede exoneração do cargo e retorna ao Rio de Janeiro e à advocacia. Nos anos de 1939 e 1940, fez mestrado em Ciências Políticas na Universidade de Michigan, e nos seguintes anos teve intensa participação em entidades de advogados, exercendo a Secretaria-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil de 1944 a 1946. Eleito governador da Paraíba em 1947, exerceu o cargo até 1950, quando renunciou para candidatar-se a deputado federal, cargo que ocupou de 1951 a 1954. Foi embaixador do Brasil na República da Indonésia, de 1954 a 1956. Integrou o Tribunal Superior Eleitoral na qualidade de jurista nos anos de 1961 a 1964, quando foi nomeado Procurador-Geral da República em abril desse ano. E, posteriormente, ministro desse Supremo Tribunal Federal em novembro de 1965. Exerceu a presidência dessa excelsa corte de fevereiro de 1969 a fevereiro de 1971. Foi aposentado em janeiro de 1975, em razão do implemento da idade limite. Na homenagem prestada na sessão realizada nessa corte em 19 de fevereiro de 1975, o ministro Aliomar Balheiro, depois de referir-se ao homem de Estado, ao jurista e ao professor, anotou a propósito do magistrado Oswaldo Trigueiro. Espectador e muitas vezes ator nesse desenrolar de acontecimentos de década em década, Trigueiro trouxe para a judicatura a cosmovisão sem a qual ninguém pode ser um juiz completo. Mas, de uma vez, Luiz Galotti, outro grande magistrado, repetiu a vetusta verdade de que o jurista, apenas jurista, não chega sequer a ser um jurista. O que Oswaldo Trigueiro aprendeu nos livros, nos fatos e nos homens, explica a sua magnífica atuação de magistrado. Seus votos sólidos e fundamentados, na revista Trimetal de Jurisprudência,
São um modelo de clareza, concisão e penetração nos problemas. Não há neles uma palavra a mais ou a menos. Diz todo o necessário ao argumento e nada de supérfluo. Participando dos julgamentos, a sobriedade é a mesma. Ouve atentamente e só interrompe se, no debate, foi omitido ou esquecido um ponto decisivo. Ele, então, o expõe no mínimo de palavras. Nunca fala para, afinal, reiterar o que pelos outros já foi aduzido. Nunca repete o óbvio. A trajetória de vida do homenageado, como promotor de justiça, professor, advogado, governador de Estado, deputado federal, embaixador, procurador-geral da República e ministro do Supremo Tribunal Federal, é reveladora de sua grandeza pessoal. Além de grande jurista, a sua atuação nesse colegiado caracteriza-o como homem equilibrado, justo e dotado de profundo amor à verdade. Portanto, é com satisfação pessoal que manifesto, em nome do Ministério Público, a adesão à homenagem hoje prestada ao ministro Oswaldo Trigueiro, que também ilustra a galeria dos ex-procuradores-gerais da República. Muito obrigado. Pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor doutor Antônio Carlos Elisaldo Osório, membro honorário vitalício da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimos senhores ministros aposentados, senhor procurador-geral, senhores advogados, senhoras advogadas e as senhoras, meus senhores. Em situação, por certo, bastante rara, é esta a terceira vez, para a honra e privilégio meus, que subo a esta tribuna para prestar homenagem dos advogados ao ministro Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo. A primeira foi em 10 de fevereiro de 1969, há mais de 35 anos, portanto, quando assumia o emérito homenageado de hoje a presidência desta colenda corte. Falava na qualidade de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal, na qual se inscrevera ele já no seu primeiro ano de fundação, em 1960, sob o número 48. Hoje, já existem inscritos na OABDF mais de 22 mil advogados. E manteve essa inscrição até 1965. Lembrei as suas qualidades de culto advogado, que o fariam, por certo, um excepcional magistrado. Lembrei também que integrou o primeiro Tribunal de Ética da nossa seccional. E a Sociedade de Advogados, de que fazia parte, foi das primeiras a obter registro no quadro próprio. A segunda foi em fevereiro de 1975, por ocasião de sua aposentadoria ao atingir 70 anos de idade, em aplicação da injusta norma constitucional, então e até hoje em vigor, que tanto prejudica o aposentado quanto o serviço público, em especial o Poder Judiciário. Proferi breve oração representando o Instituto dos Advogados Brasileiros. Ambos foram em momentos de alegria pessoal e júbilo cívico. Hoje, infelizmente, sicut transit gloria mundi, quando se encontra o homenageado há muito imerso na paz do Senhor. As parcas não descansam, nem se fatigam jamais no seu insano labor. Em vários períodos intermitentes de sua ativa vida política, como parlamentar, prefeito de João Pessoa, governador da Paraíba, exerceu a advocacia no Rio de Janeiro e, finalmente, em Brasília, onde muitas vezes produziu sustentações orais desta mesma tribuna. Aqui ouvi, em diversas ocasiões, com ele conversando e recebendo valiosas lições. Também teve atuação marcante nas instituições representativas dos advogados, tendo sido secretário do Instituto dos Advogados Brasileiros
e secretário-geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do qual era delegado da seccional da Paraíba. Por isso, e com tanto maior júbilo, celebram hoje os advogados sua memória, participando desta cerimônia, para homenagear também o admirável patrão de causas e companheiro de lides forenses. Devo lembrar também, com reconhecimento, que em maio de 1970, a seccional de Brasília, então por mim presidida, promoveu uma sessão solene comemorativa dos 40 anos da Ordem dos Advogados do Brasil. E o ministro Oswaldo Trigueiro nos prestigiou com sua presença. Saudei-o, então, como chefe do Poder Judiciário, e Sua Excelência respondeu em breves palavras com o elogio da profissão do advogado, cujo panegírico havia feito eu em longa oração, que depois publiquei em livro sob o título Origem e Destino da Ordem dos Advogados. Não devo ceder à sedução tentadora de elencar dados de sua rica biografia, aliás, longamente descrita na magnífica oração proferida pelo ministro Aleomar Beleiro em fevereiro de 1975, quando se aposentava o nosso homenageado. Nessa peça antológica, rica em análise de detalhes, alguns auridos de uma convivência de muitas décadas, o ministro Aleomar Beleiro outorga-lhe o título de o mais civilizado dos paraibanos vivos. Toca aí num ponto que me parece essencial e que também me foi dado observar, tanto pessoalmente quanto nos seus votos e arrazoados. O seu comedimento em gestos e palavras, a sua fina educação, digna de um fidalgo, qualidade que compartilhava com sua esposa, Dona Cineira, a qual rapidamente se tornou pessoa altamente grata na incipiente sociedade de Brasília. Esse senso da justa medida, com linguagem breve e escorreita, oral e escrita, tanto em arrazoados quanto em votos, era uma característica dos seus pronunciamentos. Devia saber e levar em conta que se a pontualidade é a polidez dos reis, a brevidade é a polidez do orador. Como provavelmente lera também uma mercurial do imperador Carlos Magno, do século VIII, dirigido aos advogados e homens do foro. À época não havia muita distinção entre eles, tanto que Santo Ivo, padroeiro dos advogados, tanto advogava quanto conciliava partes e até julgava questões. A mercurial, uma recomendação, assim diz, ut vere breviter et ornate dicant, que se poderia traduzir como digam com verdade, concisão e elegância. A prolixidade é fácil, difíceis a brevidade e a clareza, que exigem, aliás, maior preparo intelectual. Essa concisão é também ressaltada no excelente discurso do ministro Sepúlveda Pertence, proferido na sessão de homenagem póstuma em novembro de 89, em tópicos que não resisto a transcrever. Suas intervenções eram raras, lacônicas, secas mesmo. A mesma objetividade lhe distingue os votos de relator, que são modelos de síntese, raramente mais de 5 ou 4 parágrafos densos, de resposta precisa às questões sintetizadas no relatório, também de admirável precisão. Poderão contar-se pelos dedos as digressões ordinárias que se tenha consentido, só a propósito de temas inéditos. O despojamento da linguagem o situa dentro daqueles cujos textos deveriam semear-se pela Faculdade de Direito, como defensivos salvadores contra a praga do pedantismo de certo e detestável jargão forense que assola o nosso fórum. Embora mais dedicado ao direito público, tanto na cátedra universitária como em diversos e importantes livros sobre direito eleitoral, e o nosso malogrado federalismo, do qual era um entusiasta, nesta egregia corte teve de abordar os mais diversos temas do universo jurídico, fazendo-o sempre com segurança e sabedoria.
ainda que nomeado pelo primeiro presidente do governo militar, Marechal Castelo Branco, a quem conhecera pessoalmente e fizera amizade em Washington, quando ambos exerciam missão oficial do governo brasileiro, e a sua presidência coincidido com o período mais duro do general Gustavo Médici, portou-se sempre em seus votos e pronunciamentos com independência e altenaria. Era um fidalgo sereno, mas valente. Pelo muito que fez, pela justiça e pela pátria, merece a gratidão e a homenagem dos advogados brasileiros. Muito obrigado. Os discursos proferidos, dignos do saudoso homenageado, ficarão registrados nos anais do Tribunal. Registro, agradeço, volto a registrar e agradecer a presença dos ministros do Supremo Tribunal Federal de ontem e de hoje, do senhor Advogado-Geral da União, dos senhores parlamentares, dos senhores subprocuradores-gerais da República, juízes, advogados, amigos e servidores da Casa. Eu suspendo a sessão por 5 minutos para retomarmos em seguida.